Dá a impressão de que chega a ser maior a torcida do Corinthians. Eu também concordo com você. Eles dividem na arquibancada pau a pau, mas o Corinthians ganha nas cadeiras. Até onde você iria pelo seu clube de coração? Arriscaria uma ida para outro estado para vê-lo jogar em uma semifinal de campeonato, mesmo sabendo que o clube não conquista nenhum título sequer há mais de 20 anos? Pois bem, na década de 70 isso aconteceu, e se acostumem com esse número no vídeo de hoje. Cerca de 70 mil torcedores saíram de São Paulo em direção ao Rio. Isso só pode ser coisa de um bando de loucos. O ano era 1976. O Corinthians vinha de uma seca de títulos absurda, o último sendo em 1954, deixando justamente o adversário que também é o tema desse vídeo na vice-liderança, o Fluminense. Na ocasião, o Timão venceu a Copa Rio São Paulo, mas dessa vez se tratava do Campeonato Brasileiro, que contava com 3 fases até chegar na fase do mata-mata. O Timão liderou seu grupo na primeira fase, onde classificariam 4 clubes. Na segunda fase, terceiro colocado, onde classificariam 3. E na última fase, 2 grupos com 9 times, onde apenas 2 de cada grupo se classificaria para a semifinal. E os primeiros de cada grupo teriam o benefício de jogar em casa em um jogo único. O Corinthians ficou em segundo do seu grupo e teria que enfrentar o Fluminense, que havia sido o primeiro do outro grupo, em pleno Maracanã. A equipe tricolor contava com excelentes jogadores. Essa equipe ficou conhecida como Máquina Tricolor, entre eles um grande conhecido da torcida corintiana, Roberto Rivelino, o reizinho do parque, como era conhecido pela torcida da Fiel. Teve uma saída conturbada na equipe paulista. O jogador era constantemente cobrado, justamente pela falta de títulos da equipe. O craque assinou então em fevereiro de 1975 com o tricolor carioca, ganhando a alcunha de Curió das Laranjeiras e se tornando ídolo por lá também. Apesar do favoritismo do Fluminense por jogar em casa e até ter um elenco melhor, não só a torcida corintiana, mas também o clube estavam dispostos a acabar com o longo jejum de títulos da equipe. Eles estavam dispostos a jogar de igual para igual com a forte equipe do Fluminense e chegar até a final do campeonato. O incentivo maior para os corintianos veio através do então presidente da época do Fluminense, Francisco Horta. Horta, em um acordo com o presidente do Corinthians, Vicente Mateus, entregou pessoalmente uma carga de 70 mil ingressos pagos antecipadamente pelo presidente do clube paulista. Como já não bastasse conseguir metade dos ingressos, Vicente Mateus ainda convenceu Horta a promover o jogo. Juntos, foram a programas de rádio e TV em que Mateus fazia questão de convocar sua fiel torcida e Francisco Horta, sem acreditar no poder da torcida alvinegra, provocou e desafiou. Vocês dizem que são fiéis, que a torcida é fiel, então provem, que os vivos saiam de casa e os mortos saiam das tumbas para torcer pelo Corinthians no Maracanã, porque o Fluminense vai ganhar a partida. Sabe qual foi o resultado disso tudo? Uma mobilização imensa para ir ao estádio do Maracanã. Na imprensa, começaram a aparecer casos de pessoas que perderam o emprego só para ir ao jogo. Todas as organizadas começaram a realizar caravanas. Oficialmente, a Gaviões da Fiel disponibilizou 300 ônibus para sair de São Paulo ao Rio de Janeiro, além de pequenos grupos que foram por conta própria ao Rio, seja de carro, ônibus, Kombi, moto ou avião. Realmente era uma invasão da torcida corintiana à cidade maravilhosa. O movimento de torcedores foi tanto que quebrou o recorde de tráfego na Via Dutra. O DNER, Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, implantou uma operação chamada Operação Corinthians para permitir o fluxo na rodovia. A semifinal era no domingo, mas já no sábado o Rio de Janeiro estava tomado por corintianos. Os rivais cariocas do Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo, se solidarizavam com os visitantes paulistas e passaram a acreditar juntos que o Corinthians passaria para a final. Uma das características mais marcantes da chamada invasão corintiana é que ela pode ser atestada não apenas dentro do estádio, mas também na cidade do Rio de Janeiro, onde se observava pessoas vestidas com a camisa do time e com bandeiras em praticamente todos os pontos da cidade. Chega então o tão esperado dia 5 de novembro, o dia do duelo, um domingo de chuva,
os portões do Maracanã foram abertos há 1 hora, e em pouco tempo o bando de loucos chegava em seus transportes no Maracanã, consequentemente enchendo as arquibancadas. Além de corintianos, há relatos que torcedores rivais do Fluminense também marcaram presença no estádio para torcer para o Coringão, além de muitos corintianos que vieram ao Rio sem ingresso na esperança de conseguir comprar aqui. O estádio ficou lotado, 146 mil pessoas presentes no Maraca, literalmente uma divisão de torcida. Há quem diga que o número de torcedores do Corinthians era maior que o do Fluminense. Os jogadores, ao entrarem no gramado, se assustaram com o número de torcedores alvinegros. Os jogadores do Fluminense pareciam não acreditar no que estavam vendo. Já os jogadores do Corinthians eram recebidos como se estivessem jogando em casa. Mas eles não estavam, e a máquina tricolor fez questão de mostrar isso aos 18 minutos do primeiro tempo, marcando o primeiro gol do duelo com Pintinho, para delírio do torcedor tricolor e ligeiro silêncio da torcida corintiana, que logo após a saída de bola voltou a empurrar a equipe. O bando de loucos vibrou ainda mais quando aos 29 minutos, Russo deixa tudo igual no Maraca, com um gol de Pucheta. O meio-campista comemorou seu gol mandando beijos para a torcida alvinegra. No intervalo, a chuva que já era forte se intensificou. O juiz da partida consultou os jogadores e superiores de cada clube para uma possível anulação da partida. A equipe tricolor via a anulação com bons olhos, já que a chuva atrapalharia o desempenho do rápido e técnico fluminense. Já o Corinthians não era de acordo com a anulação. Aliás, não é todo dia que 70 mil torcedores corintianos lotavam as arquibancadas do Maracanã. Com isso, o jogo continuou, mas a intensa chuva fez com que os clubes caíssem de rendimento e o placar não fosse alterado, 1-1 nos 90 minutos. Na prorrogação, os dois clubes também passaram em branco, e para um deles gravarem o lugar na grande final, seria necessário ganhar nas disputas de pênaltis. As penalidades seriam batidas no lado direito do campo, onde estava a torcida corintiana, que concentrou todas suas vibrações em seus jogadores, que sentiram, principalmente Tobias. O goleiro se tornou o herói naquela noite. O Coringão foi quem começou as cobranças, ampliando com Neca. Rodrigues Neto foi o primeiro cobrador do Flu. O lateral cobrou e Tobias defendeu, mas imediatamente o juiz anulou a defesa, alegando o avanço do goleiro. Neto cobrou novamente no mesmo canto e mais uma vez Tobias defendeu. O Corinthians estava na frente do placar e ampliou com o Russo. Carlos Alberto Torres, o capita, era o próximo batedor do tricolor. O campeão e capitão da conquista do Tri do Brasil partiu para a bola e bateu no cantinho. Mas o dia era dele. Tobias novamente defendeu. O Corinthians tinha uma larga vantagem e alargou ainda mais com Moisés, 3-0 para o Timão. A pressão estava toda em cima da equipe tricolor. O clube não poderia desperdiçar mais nenhum pênalti. Doval foi para a terceira cobrança do Flu. Tobias ficou no meio do gol esperando a definição do atacante, que conseguiu deslocar muito bem o goleiro, diminuindo a vantagem para 3-1. Coube a Zé Maria bater o último pênalti e levar o Corinthians à vitória por 4-1 e fazer explodir de alegria a torcida corintiana que estava presente no Maracanã. O Corinthians chegava então à finalíssima. 11 guerreiros em campo e 70 mil torcedores venciam a favorita máquina tricolor. Mas infelizmente, esses guerreiros não puderam contar com o apoio total de torcedores na final contra o Internacional, no Beira-Rio. O Colorado não deu sorte para o azar e decidiu limitar o número de ingressos para o clube paulista, temendo talvez uma nova invasão corintiana em solo gaúcho. A fiel torcida compareceu ao estádio em bom número, mas a equipe acabou perdendo por 2-0, adiando o fim do jejum que ficou para o ano seguinte, após o clube vencer o Campeonato Paulista, onde não teve invasão, mas teve recorde batido pela torcida corintiana. O clube enfrentou a Ponte Preta na final. Todos os jogos da final foram no Morumbi. Na primeira partida, o Corinthians jogou como visitante e venceu por 1-0. Na segunda partida, jogando como mandante, 146.082 pessoas assistiram à derrota do Coringão por 2-0, forçando um terceiro jogo. O público desse jogo é o maior já visto no estádio do Morumbi. Na terceira partida,
o Coringão venceu e tirou a seca que durou cerca de 23 anos. É importante frisar que a fiel torcida corintiana já protagonizou diversas outras invasões, até mais marcantes que essa, se a gente pegar a importância dos jogos, como por exemplo as duas finais de Mundial. A primeira, 24 anos após a invasão de 76, no mesmo Maracanã. Dessa vez, o clube enfrentou o Vasco na decisão do Mundial. Cerca de 30 mil corintianos viram novamente o clube vencer nos pênaltis e se tornar campeão pela primeira vez no Mundial. A outra invasão, talvez a mais emblemática, foi a mais recente em 2012, onde aproximadamente 30 mil corintianos invadiram outro país, o Japão, para ver o clube bater o Chelsea por 1-0 em outra final de Mundial. As duas finais de fato são mais marcantes para o clube, mas se analisarmos o contexto da primeira invasão, conseguimos perceber o quão fanática é a torcida corintiana. O clube vinha de uma sequência de 22 anos sem conquistar nenhum título sequer. Não tinha um favoritismo da partida e convenhamos que é muito mais provável você lotar um estádio na final do que nas semis. A torcida corintiana preencheu 70 mil cadeiras no Maracanã, num jogo que não valia o título. A declaração do presidente do Fluminense, Francisco Horta, com certeza fez outros clubes aprenderem uma lição: não subestimem esse bando de loucos.